Boa tarde. Obrigado aí pelas palmas antes. É difícil isso aí? Bom é depois, né? No meio, então. Bom, mas boa tarde. Obrigado pela presença de todos. Me sinto muito orgulhoso de estar aqui. É a primeira vez que eu venho já está aí. A gente atua no estado de Goiás, mas efetivamente agora... Opa, melhorou? Efetivamente aqui nessa cidade é a primeira vez. E é a primeira vez, inclusive, que a gente está tendo um contato mais próximo da equipe da Paraíso. Fico muito agradecido, Rafael, pelo convite. A gente já conversou várias vezes e tudo. E gosto sempre de estar participando desse tipo de evento, porque eu consegui chegar um pouco mais cedo, apesar da distância e tal. E o nível dos palestrantes, mas principalmente o nível das tecnologias que aqui foram apresentadas, né, é algo impressionante. Isso me impressiona como técnico. Me lembro como zootecnista formado em Maringá, lá em 2001, 2002, e vendo esse nível técnico apresentado, como as coisas evoluem, né? Como a tecnologia está cada dia mais interessante de ser aplicada e mais interessante de ser estudada e muito mais próximo daquilo que a gente acredita, né? Que ela está mais focada no resultado da fazenda, muito ligada à eficiência da operação e tudo mais. Tudo aquilo que eles falaram agora cedo nos remetem a... Não sei se está funcionando? Não. Deixa eu ver. Ok. Nos remetem à maximização do lucro mesmo. A buscar a máxima eficiência, assim como o Rogério acabou de falar. A nossa empresa, Terra Desenvolvimento, ela atua no mercado buscando isso mesmo. Através de elementos de gestão, da melhoria da gerenciabilidade que a gente provém aos nossos clientes, levantar e maximizar o lucro das propriedades que a gente assiste. Acho que todo mundo que está aqui do ambiente comercial, dos fornecedores, buscam isso para os seus próprios clientes. E a gente como pecuarista, nós como produtores, a gente busca isso todo dia, né? A gente busca aumentar o nosso lucro. E não é vergonha falar que a gente quer aumentar o nosso lucro, não é isso? Seria vergonha se eu falasse para vocês que vocês estão aqui em busca de aumentar o lucro da fazenda de vocês? E dessa mesma forma, colocar mais dinheiro no bolso de vocês? Isso é um problema para nós, não? Não é, porque eu também estou aqui para isso. Nós estamos aqui para buscar conhecimento, para se desenvolver, para levar essa tecnologia para dentro da fazenda, melhorar o nosso resultado, colocar mais dinheiro no nosso bolso e fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer. É verdade ou não? E é através do lucro que as gerações vão perdurar dentro do nosso negócio. Ou o negócio que não dá lucro perdura? Ele não perdura. Então, falar de lucro, falar de produtividade é sempre muito bom. E a nossa empresa faz isso. A gente busca, através de ferramentas de gestão, aumentar a gerenciabilidade e o lucro das fazendas agropecuárias. Agora, o fato é que a gente acredita em Deus. Agora, para a gente acreditar em outra pessoa, ele tem que trazer fatos e dados. Então, é fácil sim, acredito em Deus com segurança. Agora, para que você prove para mim que alguma coisa é boa ou ruim, me traga fatos e me traga dados. E esse é o nosso foco. Aqui até agora, todos os palestrantes que eu tive a oportunidade de assistir, no período da manhã, o Gustavo, e agora o Rogério, trouxeram de uma forma muito enfática dados, fatos e dados. A gente pode até questionar o uso de qualquer técnica dessa, mas questionar esses dados de pesquisa é muito difícil, porque foram aplicados e foram testados. E esse é o nosso objetivo. Dentro da gestão existe o mesmo preceito, que é trabalhar sempre com informação. Então nós escolhemos lá, há 15 anos atrás, a fazer uma gestão que tenha busca na efetivação do lucro através da tomada de decisão com base em informações conscientes, informações verdadeiras. Esse sempre foi o nosso objetivo. Agora, para isso a gente mede, né? Para que a gente tenha informações, a gente tem que medir, assim como dizia o Bosman lá há muito tempo atrás. Isso não deixa de ser verdade. Então, para que a gente tenha informação, eu preciso coletar dados naturalmente, eu preciso transformar dados em informação em decisão. Agora, eu tenho que começar anotando. Todos esses dados de pesquisa que foram provados e mostrados, saíram lá de alguém anotando aquilo num pequeno pedaço de papel, ou num sistema um pouco mais sofisticado, mas saiu da coleta do dia a dia. Então a gente acredita muito nisso e a gente tem a oportunidade de andar nessas fazendas do Brasil buscando essas informações. Porque o camarada que nos contrata, ele abre lá o livro caixa deles muitas vezes. Porque ao contrário muitas vezes do pessoal da nutrição, até da técnica em si, a técnica produtiva, que vai na fazenda para resolver um problema ligado à pastagem, ou intensificar uma pastagem, ou confinamento, ou um problema nutricional, ou intensificar a produção naquele ambiente, muitas vezes não tem acesso ao livro caixa da fazenda. Ou todo mundo aqui abre para o camarada que vai lá na sanidade vender um determinado produto, a quanto ele ganha por hectare por ano, ou qual é a retirada que ele tem por mês, ou quais são os custos totais da fazenda dele. Normalmente não.
Agora a Terra de Desenvolvimento ela tem essa oportunidade. E através dessa oportunidade a gente resolveu seguir esse caminho. A gente foi olhando aqueles camaradas que mais ganharam dinheiro e a gente foi fazendo, usando uma técnica de benchmarking, comparando os números daqueles que mais ganharam com a média. Para que a gente fez isso? A gente fez isso justamente para estar aqui podendo vender alguma coisa que fosse solução. Porque se eu descobrisse o que os caras fizeram, que mais ganharam dinheiro, e vendesse isso para aquele que não ganhou, provavelmente a minha empresa ia dar lucro, né, porque eu ia conseguir vender esse produto, a minha empresa ia dar lucro, e consequentemente ia sobreviver durante os anos. Então essa técnica de benchmarking, de comparação de números, a gente fez isso e faz isso com costume em todos os dados produtivos ou financeiros das fazendas que a gente assiste. Esse ano a gente teve a oportunidade de assistir, junto com o grupo Integra, que a gente faz parte, 285 fazendas mais ou menos, e mais ou menos 1.085.000 cabeças. Ou seja, a gente teve lá nessas 285 fazendas a oportunidade de olhar efetivamente todos os dados produtivos e financeiros de cada uma. E além disso a gente comparou esses dados. Então algumas coisas a gente começou a aprender. Porque o que a gente acredita é aprender com dados e com fatos, como os caras mostraram até agora. E a gente eu vou compartilhar um pouco com vocês isso. A primeira coisa que a gente observou na safra 2016-17, ou seja, que começou em julho de 2016 e acabou em julho de 2017. Então já faz alguns meses já que essa safra foi encerrada e a gente tabulou esses dados. A primeira coisa que a gente observou é que 34% das fazendas do Brasil levaram prejuízo. Olha só, 34% das fazendas que a gente teve a oportunidade de trabalhar e olhar os números dela, levaram prejuízo, quer dizer, ganharam menos que zero. 29% chegaram até R$200 por hectare, ou seja, de 0 a 200. É um bom lucro? A gente vai sobreviver na nossa atividade ganhando R$200 por hectare? Sobrevive ou não? Se a gente for muito econômico, né? Talvez sim. Mas é muito difícil que a gente consiga sobreviver. E a gente encontrou lá também pessoas, lá 15% dessa turma, ganhando mais que R$500 por hectare. O que a gente aprendeu com isso? O que a gente consegue tirar de conclusão num simples demonstrativo como esse? A primeira coisa é que tem gente ganhando dinheiro. Porque tem 15% aí colocando mais de R$600 por hectare. Pouco mais de R$400 por hectare. Mas o principal disso, que a gente a cada dia está aprendendo que a pecuária é como qualquer outra indústria. Que a pecuária é como qualquer outro comércio que a gente tenha. Que a pecuária é igual a uma farmácia, que a pecuária é igual a um açougue, que a pecuária é igual a um restaurante, que a pecuária é igual a uma indústria automobilística, que a pecuária é igual ao frigorífico, que a pecuária é igual a qualquer outro ramo empresarial que a gente possa ter. Ou toda farmácia dá lucro? Toda farmácia dá lucro? Todo mercado dá lucro? Todo restaurante dá lucro? Não. E a pecuária, como a agropecuária em si, acontece da mesma forma. Então, o grande aprendizado que a gente vem tendo nessas últimas safras é que a pecuária, assim como a agropecuária, é igual a qualquer outra indústria que a gente tenha. Que não é tão segura como a gente achava que era no passado. Que era segura no rabo da vaca que ela te puxa para frente, não é isso? Bom, hoje o nível tecnológico empregado na pecuária e o nível a margem que nós temos na nossa atividade, ela faz com que a nossa atividade seja igual a qualquer outra. E por que é tão importante entender isso para a gente? A primeira coisa é para a gente abrir os olhos, né? Para primeiro tentar entender onde eu estou. Será que eu estou aqui ou estou aqui? Será que essa farmácia que eu tenho, que não dá lucro, vai continuar para o meu filho? Ou não? Então a primeira coisa que a gente entendeu foi exatamente isso. Vocês receberam há pouco uma folhinha, eu não vou ficar me atentando a isso, uma folhinha do benchmark aí, que tem lá vários indicadores, tem 50 indicadores, e eu só vou explicar como ler isso. Mas não precisa ler isso agora, você pode levar para casa, e se perder a folhinha, é só ir atrás da turma aí, que a gente arruma outra, ou tem na internet, isso aí é público. Mas a primeira coluna, são os indicadores. A segunda coluna é a média de todos os clientes, ou seja, daqueles 285 fazendas, a média geral. Então a média geral para ganho médio, a média geral para fertilidade, a média geral para mortalidade. E por que isso é importante? Por que é importante saber uma média? Por que é importante saber uma referência? Pergunto a vocês, alguém aqui, pelo jeito, 100% são pecuaristas, provavelmente. Alguém aqui planta soja? Alguém aqui planta soja ou não? Por favor, alguém levanta a mão aí, por favor. Tem alguém que planta soja? Você?
Uma lavoura de 60 sacos, o senhor não pode responder, todo mundo pode. Uma lavoura de 60 sacos de soja, é uma boa safra ou uma safra ruim? É boa? Boa? Uma lavoura de 40 sacos de soja, é bom ou ruim? É ruim? Agora pergunto a todos os pecuaristas, agora o senhor pode responder. Quanto é uma boa produção para uma fazenda de engorda em arrobas por hectare? Melhor, quantas arrobas uma boa fazenda de cria produz por hectare? Por isso a referência é tão importante, porque nós precisamos ter referência. O que acontece aqui se o camarada que tinha soja não respondeu e o pecuarista respondeu que 60 sacos de soja era uma boa lavoura? Por que o senhor sabe disso? Porque é uma referência fácil, não é? Porque na agricultura nós temos referências, não temos? Do que é muito e do que é pouco. Então, quando eu pergunto se a minha fazenda está indo bem ou mal, o que eu pergunto? Uai, bem ou mal para quê? Em qual referência? Quando alguém morre, o que a gente quer saber? Qual é a primeira pergunta que a gente faz quando alguém morre? Morreu do quê? Não é isso ou não? É verdade ou não? Sem problema. Morreu do quê? Por que a gente pergunta morreu do quê? Para saber se eu não estou fazendo o mesmo caminho que ele, não é isso ou não? Hã? Qual a idade dele? 45 anos. Nossa, jovem. Meu Deus, tem que começar a fazer exercício, não é isso? 45 anos morreu de infarto. Você fala, minha mãe de Deus, comprei uma bicicleta. É sim ou não é? Então a referência é para isso. Então a primeira coluna é a média. A segunda coluna é a mais importante na minha opinião. É a média dos indicadores daqueles que mais ganharam dinheiro. Daquela turma que ganhou acima de R$400, é a média dos indicadores dessa turma. E a terceira coluna não é a média dos que mais ganharam dinheiro, é a média dos melhores indicadores. Então, independente do resultado, qual é a média do melhor ganho médio diário? Qual é a média dos 30% melhor fertilidade? Qual é a média dos 30% menor mortalidade? Então, seria aquela coisa do boi de 1.200 quilos, né? Onde a gente pode chegar? Uma hora vocês vão ler isso, eu vou apresentar alguns números e vou começar pela operação. O principal número da operação que eu vou mostrar aqui é o ganho médio diário. Olha como o comportamento do ganho médio diário. A média, em 365 dias por ano, ganhou 400 gramas por dia. Agora, esse ganho médio diário é calculado de uma forma não é simplesmente pesar um animal hoje, pesar um lote de animais hoje, pesar esse mesmo lote daqui 100 dias, daqui um ano e tirar essa média. São todos os animais da fazenda. A gente faz uma conta através do volume de arrobas ou de quilos produzidos em relação ao rebanho médio, em relação ao período. Então, o guacho está nessa conta. O refúgio do coxo está nessa conta. A vaca está nessa conta. A novilha está nessa conta. O garrote está nessa conta. Tudo bem? É uma outra maneira de calcular que é muito assertiva, então é o ganho médio global que a gente chama. Enquanto os que mais ganharam dinheiro tiveram 464 gramas de desempenho nos 365 dias. Agora tem uma turma aí, ó, ganhando quase 600 gramas. 30% de todas as 285 fazendas conseguiram um desempenho superior a 550 gramas. Bom, lotação. A média 1,3, os que mais ganharam dinheiro continuaram com 1,3 e tem gente conseguindo operar em 2,11. A união entre lotação e desempenho, que é a produção de arrobas por hectare, a média 8,8 arrobas, olha lá, já tem uma referência importante, né? Em média, essas 285 fazendas que nós tivemos acesso aos números, produziram 8,8 arrobas. Eu me lembro quando a gente pergunta a média do Brasil, o camarada sempre fala, a média do Brasil é 5 arrobas, não é isso? É 4 arrobas, não é isso? Eu costumo falar que a média do Brasil é a referência que eu tenho. Então, dentro dos clientes, ela é 8 arrobas. A gente está crescendo muito. Os que mais ganharam dinheiro produziram 10 arrobas por hectare, um pouco mais de 10 arrobas por hectare, e tem gente conseguindo operar com 18 arrobas produzidas por hectare. A gente já começa a ter uma referência ou não? Onde vocês estão aqui? Vocês são os caras que produzem 8, 10, 17, 7... Agora, a taxa de desmame para quem traz cria. Nós temos a média 70%, os melhores 75%, melhores que mais ganharam dinheiro, perdão dizendo, e aqueles mais tecnificados lá que conseguem um desempenho melhor na sua operação, 80%. Então é possível ter 80% de taxa de desmame. Eu estou falando de 30% de 285 fazendas, onde 80% dessas fazendas são fazendas que têm cria no processo. Então o N é um N interessante. Não é pouca gente que mexe com cria, não. Bom, produzir não dá dinheiro, né? O que dá dinheiro é o que sobra entre produzir, venda e gasto. E a parte financeira?
os que mais ganharam dinheiro venderam mais caro ou mais barato do que a média? É importante vender mais caro, não é? Olha que coisa interessante, a média vendeu uma arroba 145,72. Por que 145? Porque tem arroba de bezerro, tem arroba de vaca, tem arroba de todos os animais aqui. É tudo aquilo que eu vendi em arrobas e o valor dessa venda total, tudo bem? Então 145,72. Olha lá os que mais ganharam dinheiro, 146,34. E aqueles que venderam mais caro, R$170. Dá para tirar alguma conclusão até aqui com esses números que eu mostrei? Vocês perceberam que na produção, aquele que mais ganhou dinheiro não necessariamente era aquele que mais produzia? Verdade ou não? Isso é impactante para nós, né? Como assim? Se eu tenho que produzir mais, que a gente está falando aqui que a gente tem que produzir mais, não é isso? Tem que produzir melhor. E como que aqueles camaradas que mais produziram não ganharam dinheiro? E mais interessante, não é vendendo mais caro, ó, que eu ganho mais dinheiro, porque senão essa turma aqui tinha que estar aqui. É ou não é? E é para isso que servem os números, para isso que serve o benchmark, para a gente aprender com eles, entender melhor o que os números da nossa atividade quer dizer. E aí vamos lá. E agora o desembolso por cabeça por mês. A média gastou R$ 54,10, contra os que mais ganharam dinheiro, R$ 43,17. Desembolso total, a gente trabalha com caixa. Então é custeio mais investimento. Uma hora eu explico isso depois se vocês quiserem. Mas de qualquer forma, 54 contra 43. E teve gente operando com 27. E aí vem o segredo do negócio. Qual é o custo da arroba produzida? Enquanto a média, que produzia um pouquinho menos do que os melhores, não é isso? E gastou mais do que os melhores, produziu uma arroba 132. Essa turma aqui, ó, que produziu um pouco mais que a média e gastou um pouco menos que a média, conseguiu colocar uma arroba produzida a R$ 88,99. Teve gente conseguindo fazer arroba 76,61. E por que eles não foram os caras que mais ganharam dinheiro na nossa atividade? Porque naquele primeiro slide eu mostrei que a gente está calculando o lucro da fazenda e não o lucro do boi. E o que acontece quando eu falo do lucro da fazenda e não o lucro do boi? Eu posso ter um menor resultado por arroba, mas ter mais lucro por hectare ou não? É 10% de pouco ou 5% de muito. É isso, é? Então esse é o grande negócio. Tem gente que produz baratinho, mas produz pouco. Agora a turma que mais ganhou dinheiro, ó, produziu 88 centavos. A turma que mais ganhou dinheiro conseguiu produzir um bezerro a R$800, enquanto a média passou de R$1.000. E o melhor de tudo, a turma que melhor produziu conseguiu colocar quase R$500 no bolso, líquido por hectare ano, contra a média de R$73 de lucro líquido por hectare. Agora, se eu perguntasse a vocês, quanto que uma boa fazenda de pecuária dá de lucro? Alguém consegue me responder? Tem que dar mais que R$500, verdade ou não? É para isso que a gente usa a referência. Mas mais do que a referência, a gente tem que aprender com esses números. A gente tem que começar a entender qual é, ou quais são os indicadores que têm maior impacto no lucro de uma fazenda. E esse estudo nos mostrou, de uma forma muito simplista, e já há 5 anos atrás, que existem 4 indicadores que têm maior correlação com o lucro de uma atividade pecuária. Quais são eles? Ganho médio diário, a capacidade que eu tenho de fazer meus animais ter desempenho, é isso, ganho médio diário. Desfrute tem a ver com ganho médio diário. Então, se desfrute tem a ver com ganho médio diário, o que é desfrute? A capacidade que eu tenho de produzir excedente, não é isso? Eu comecei com 10 quilos, acabei com 15, quer dizer, eu tive um desfrute de 50%. Então, fertilidade, uma fazenda que tem maior fertilidade, produz mais bezerros, ela tem maior ou menor ganho médio diário? Maior. Uma fazenda que tem uma mortalidade muito alta, ela tem maior ou menor ganho médio diário? Menor. Uma fazenda que tem um ciclo de produção na engorda, onde eu abato bois com 24 meses, 20, ou 16 meses de engorda. Em relação à fazenda de 30 meses ou 22 meses de engorda. Qual tem maior ganho médio diário? Primeira. Agora, indicadores de cria tem a ver com isso. Não é simplesmente o boi. Então, a capacidade que eu tenho de produzir. Ponto final. Meu desfrute. Outro indicador, lotação. Além de produzir o animal, eu tenho que ganhar pela fazenda, não é pelo animal, não é isso?
É lucro da atividade que está em cima da terra. O que a gente compete contra quem? Contra a cana, contra a lavoura, contra o eucalipto e contra outras atividades que estão usando o quê? A terra. Então o nosso maior bem é a terra e ponto final. É o nosso maior patrimônio. Então nós estamos fazendo lucro por hectare. Por isso é importante a lotação. Quando mais animais eu consigo colocar ganhando peso, eu produzo mais o quê? Mais arrobas por hectare, ponto final. É os 60 sacos de soja. 72 sacos de soja. Eu não sei o custo do cara, mas o cara produziu 72 sacos de soja, meu amigo. A chance desse cara ter ganhado dinheiro é grande, não é? Agora, se eu falar assim, o cara produziu 22 arrobas por hectare ano, a chance dele ganhar dinheiro é grande. E por que produzir muito é importante? Porque quando eu produzo bastante e vendo bem, eu aumento o quê? Meu faturamento, meu amigão. E quando eu tenho maior faturamento, eu tenho mais chance e flexibilidade de trabalhar com os meus custos. Porque uma caminhonete para quem fatura R$1 milhão e uma caminhonete para quem fatura R$2 milhões custa a mesma coisa, efetivamente? Não. Então, por isso, esses dois indicadores atrelados ao valor de venda são tão importantes. Mas, no final das contas, eu não vivo do que eu produzo ou do que eu vendo. Eu vivo do que me sobra, não é? Então, por que aqueles camaradas que produziram muito, não estavam na turma que mais ganhou dinheiro? Porque eles produziram muito, venderam caro, mas fizeram o quê? Gastaram mais do que poderia para fazer isso. Então esses 4 indicadores, ganho médio, lotação que tem a ver com produção, desembolso e valor de venda, são os 4 indicadores mais importantes da pecuária. E isso foi provado dentro dos estudos. Quando a gente fez a análise estatística dos nossos dados e foi perceber lá o que os caras que mais ganhavam dinheiro faziam para ganhar mais dinheiro, como que os indicadores desses caras se comportavam, a gente percebeu o quê? Que eles conseguiam o quê? Equilibrar produção, desembolso e valor de venda. E aí ficou difícil, né? Porque eu achei que ia ter um indicador desse que era o principal deles. E quando eu entendi que o ganhador de dinheiro era quem equilibrava esses indicadores, eu consigo ou não isolar o maior indicador, quer dizer, o indicador ou elemento que tem maior correlação com o lucro na pecuária brasileira, norte-americana ou australiana. Consigo ou não consigo? Alguém sabe qual é o elemento que tem maior correlação com o lucro ou com o prejuízo da atividade pecuária no mundo? Pense só comigo. Se eu falei que a correlação é o equilíbrio desses 4 indicadores, quem faz o equilíbrio desses 4 indicadores? Somos nós, meu amigo. São os donos, são quem toma a decisão. Quanto eu posso colocar, qual o desempenho que eu espero, quanto que eu vou gastar, por quanto eu vou vender. Então o maior indicador, quer dizer, o indicador de maior impacto no lucro ou no prejuízo de uma atividade pecuária é, graças a Deus, o dono. Porque sendo o dono a gente consegue resolver, não é isso? Deixa comigo, que eu mato no peito e saio jogando. Então esse é o ponto-chave. Agora, naturalmente, que entender melhor como cada indicador desse se relaciona, é importante para o dono tomar decisão. Porque uma fazenda, todas as fazendas podem ter 3 UAs por hectare? Todas podem? Já pensou se eu for colocar 3 UAs por hectare no Pantanal Sul-Mato-Grossense? Será que eu vou conseguir? Eu posso até adubar uma parte dela, daí vem a água, né? Enche tudo aquilo, quer dizer, nem se eu quiser eu consigo manter 3 UAs por hectare ano no Pantanal Sul-Mato-Grossense. Agora em Rondônia, é difícil manter 2 UAs e meia por hectare? Em Chupinguaia, por exemplo, em Cacoal? Não, não é difícil. Chove barbaridade, tem um solo de qualidade, não é isso? Tem insolação pra caramba, quer dizer, projeto 2 UAs e meia lá é fácil. Agora, será que no Pantanal eu não consigo equilibrar a minha baixa lotação com um bom ganho médio? Opa! E às vezes gastando pouco, porque é uma atividade diferente? Entende o que eu quero dizer? Então não importa qual atividade que você está, se é cria, recria ou engorda, não importa qual a região que você está, se é Pantanal, se é Mato Grosso do Sul, se é Rondônia, se é Acre, se é Goiás, se é São Paulo, porque a gente testou isso na estatística, e o lugar da fazenda não tem alta correlação com o lucro. Claro que ter terra boa é melhor, claro que chover bem é melhor, claro que qualidade de solo é melhor, claro que é melhor. Mas isso não garante que você vai ter sucesso, porque senão todo mundo ganhava dinheiro. Agora, não importa a atividade que você tenha, o que a gente entende é que cria ou recria e engorda, o mais importante não é o que você faz, é como você faz. Na cria, eu tenho um equilíbrio nesses indicadores diferentes. Na engorda, eu tenho um equilíbrio desses indicadores diferentes. Um comportamento é diferente. Na cria, eu consigo mais lotação ou menos lotação normalmente do que na recria e engorda? Menos.
Porque é difícil mexer com vaca, ué. Quem já teve fazenda aqui de cria, que você olha um dia e fala assim, eu tenho que desmamar bezerro. E aí você vai olhar na lotação da fazenda, nos seus cálculos, e fala assim, está com 0,8, a minha fazenda é fazenda de 1,5 UA por hectare, não é isso? Aí você vai para o teu gerente e diz, tem que desmamar o bezerro. Ele fala assim, não tem jeito. Você, como tem jeito? Tem pasto sobrando. Não tem onde pôr, não tem onde colocar. Eu não tenho piquete, filho. Porque eu não posso misturar as vacas com as primíparas, não posso misturar a primípara com as nulíparas, né? Está faltando pasto para um lote de vaca. Eu não posso tirar esse aqui, que é carimbo 7, e colocar com carimbo 5, o cara da IATF vai brigar comigo, não é assim? Então tem uma dificuldadezinha de mexer com cria aí. E isso interfere no quê? Na nossa lotação. Mas eu posso ter um bom ganho médio? Posso. Mas o ganho médio da cria, ele é menor naturalmente do que a recria engorda. Porque eu tenho um volume de matriz que ganha só o bezerro de peso. Eu não tenho tantos animais em crescimento assim. Então normalmente o ganho médio da cria é menor. Agora na recria engorda, é maior o ganho médio, é maior a lotação. Então a recria engorda mais dinheiro que a cria? Não. Por quê? Porque na cria, muitas vezes eu opero com um custo por cabeça menor e principalmente vendo mais caro. Quanto que custa a arroba do bezerro em relação à arroba do boi? 20% a mais? É isso ou não é? Provavelmente. Entende a diferença? Então o importante são os 4 indicadores. Agora, como eles se comportam, isso é comigo. Agora, como gestor, eu preciso entender. E aí a gente pegou esses dados todos e a gente foi analisar. Usar o pessoal da estatística aí, né? O pessoal meio doido, mas a turma consegue tirar, fazer um limão de uma limonada. Eles pegaram todos esses dados e foram analisar. A primeira coisa que a gente entendeu, que no nosso banco de dados, nesse banco de dados que a gente analisou, quando a gente mexia, isolava os outros indicadores e mexia simplesmente no desembolso, gastando R$1 a menos, a chance de eu melhorar o meu resultado era de R$25. Quando eu vendia R$1 mais caro, isolando os outros indicadores, a chance de eu ganhar mais dinheiro era R$10,70. Agora, qual é o problema do desembolso? Aí o Gustavo está falando hoje cedo e me chamou a atenção. O problema é o que eu vou mostrar em seguida. Quando eu mexo no desembolso, mas por conta disso, eu mexo, por exemplo, na minha lotação, na lotação a cada 0,1 UA a mais que eu consigo manter, eu levantei meu lucro para R$12,3. Então, quando eu mexo no desembolso, mas eu atrapalho a lotação, aquele meu lucro vai embora. E o pior, Rafael, quando eu mexo no meu desembolso e trabalho ganho médio diário, olha o efeito do ganho médio diário. 100 gramas cabeça dia a mais me coloca quase R$70 a mais de lucro. Então o efeito é muito grande. Agora, quando eu mexo no meu desembolso e atrapalho o ganho médio diário, o que acontece com o meu resultado? Ele cai. Agora, como eu posso mexer no desembolso sem atrapalhar o resultado? Trabalhando naturalmente os custos fixos. É o que o Gustavo estava falando hoje. É tentando otimizar e melhorar a minha gestão de custo fixo. O que é custo fixo numa fazenda? Mão de obra, manutenção de infraestrutura, administração, taxas e impostos e assim por diante. E principalmente trabalhando com custos indiretos. Mas eu vou falar um pouco disso mais para frente. Então, como se comporta? Como eu posso mexer na minha fazenda? Bom, eu vou mexer de acordo com aquilo que eu tenho de possibilidade. Se na minha fazenda, Rafael, eu vou trabalhar ganho médio diário, ótimo. Eu sei o efeito disso. Se eu gastar um pouquinho mais, mas se eu alavancar em 100 gramas, a minha conta vai ser paga. Mas talvez eu não consiga mexer no ganho médio, mas eu consigo mexer na lotação. Talvez eu não consiga mexer na lotação, mas eu consigo melhorar os meus custos e assim por diante. Então o gestor ele vai criando conhecimento, e essa é a nossa vontade, criar esse conhecimento para poder saber onde eu mexo. A inteligência está em qual parafuso que eu aperto, não é isso? Esse é o grande negócio, é por isso que os números são tão fascinantes. No caso de fazenda de engorda, naturalmente, nós temos um comportamento desses indicadores. Vamos supor que eu tenho um bezerro de 200 quilos e vou levar até um boi de 540. Agora, dependendo da maneira que eu tenho uma fazenda, muitas vezes eu tenho lá um ganho médio de 350 gramas, ele vai lá, me dá uma taxa de abate de 37%, ou seja, em 350 gramas eu levo 31 meses,9 para terminar esse animal. Por quê? Porque é o caminho que ele tem que percorrer. Agora, naturalmente, se eu tiver um ganho de 650 gramas, eu vou percorrer esse caminho com 17 meses. E vou ter uma taxa de abate de 70%. E quem determina o caminho ou a velocidade? São os nossos recursos. Eu estava vindo de Campo Grande para cá. Se eu tenho
12 horas para sair de Campo Grande e chegar até Jataí, eu posso parar no meio do caminho e dormir, não posso? Como eu fiz, vim de carro, tranquilo, dormi no meio do caminho, acordei cedo e vim para cá. Agora, se eu estou vindo de Campo Grande para Jataí e tenho 6 horas, eu não posso nem parar para ir no banheiro direito. Eu tenho que tocar direto, porque são quase 530 quilômetros. Agora, se eu estou em Campo Grande, tenho que vir para cá em menos de 5 horas, em 3 horas, eu tenho condição de chegar aqui? Tenho. Pego um avião e venho para cá. É possível? Então, o Gustavo falou hoje cedo, de uma forma muito inteligente, que quem manda na velocidade é o final. É os 540 no tempo que eu tenho. Cada projeto tem o seu tempo. Mas o importante é entender o comportamento do ganho médio e da produção. Eu, com ganho médio de 450 gramas, a cada 1.000 bois, eu mato 500. Agora, eu com ganho médio de 650 gramas, a cada 1.000 bois, eu mato 700 por ano. Qual fazenda fatura mais? A que mata 500 ou a que mata 700? E por que é tão importante faturar? Por que é tão importante faturar? Se o faturamento não fosse importante, a gente não teria as grandes indústrias medidas pelo seu faturamento. Já perceberam? Quando os industriais vão falar de alguma indústria, o que eles falam? Quanto que ela fatura? Não é isso? É ou não é? Por que a gente fala quanto fatura numa empresa? Porque é a saúde de caixa que ela gera. Quanto mais caixa eu consigo gerar, normalmente eu tenho uma facilidade de gerenciar as minhas despesas de produção maior. Eu faturo lá 10 milhões, aconteceu um problema numa roda d'água da minha fazenda que vai me custar 200 mil. Dói? Claro que dói. Mas são 200 mil em 10 milhões. Agora eu faturo 5 milhões. E aconteceu os mesmos 200, o mesmo problema comigo em 200 mil reais. Dói mais? Dói mais, porque representa mais. Então, em momentos estratégicos, quem fatura mais consegue lidar melhor com a gestão financeira. Consegue ajustar um pouquinho melhor a sua máquina. Tem mais flexibilidade, não só produtiva, para resolver os problemas que aparecem. Quem faturava mais, mesmo sentindo arroba com esses problemas, passou ou não passou a crise? Doeu. Mas eu consegui resolver o meu problema, até porque eu não vivo de percentual, eu vivo de dinheiro absoluto. Bom, e no caso da fazenda de cria, como isso se comporta? A gente sabe que o principal indicador da fazenda de cria, um dos principais naturalmente, a gente até vai discutir um pouco mais disso, é a taxa de desmame. Ou seja, de cada 100 animais que eu coloco em reprodução lá no nosso começo do ano, ou lá em outubro, ou setembro, novembro, de acordo com o estado, quantos bezerros que eu colhi depois de quantos meses? Depois de 17, 16 meses. Perfeito ou não? Porque vai ter que ter o quê? Tem a fertilidade envolvida, não tem? Primeiras vacas sem ficar prenha. Depois tem um tanto de vaca que perde bezerro, que não nasce. Aí nasce os bezerros, morrem os bezerrinhos lá, depois eu tenho que desmamar. Então, quando eu falo taxa de desmame, é se eu colhi 700 bezerros na desmama, em cima de 1.000 vacas, eu tenho uma taxa de desmame de 70%. É um indicador importantíssimo para a fazenda de cria. Não é o único. A fazenda de cria que dá mais dinheiro não é simplesmente aquela que produz mais bezerros. Mas uma fazenda que produz mais bezerros tem uma grande chance de ser uma fazenda de cria lucrativa. Eu vou falar um pouco mais disso para frente. Então, como se comporta a fazenda de cria? Vamos supor uma fazenda de cria nesse cenário 1. Eu tenho lá uma fertilidade de 86%, perdeu 4% de perda pré-parto, mortalidade de 3%, gerando uma taxa de desmame de 80%. Se eu tenho 100 vacas, quantos bezerros eu produzi? 80. E se eu tenho bezerros de 200 quilos, quantos quilos de bezerro eu produzi? 16 mil. E aí a pergunta, a minha vaca, ela produziu um bezerro de 200 quilos? As minhas vacas produzem bezerros de 200 quilos? A minha fazenda produziu por vaca um bezerro de 200 quilos? Produziu ou não? Não. Se eu tenho 100 vacas produzindo 16 mil quilos, eu tenho por vaca 160 quilos de bezerro produzido. E por que isso? Quem que custa na fazenda de cria? É o bezerro ou é a vaca? É a matriz, não é? E quem começa a custar? É só depois que o bezerro nasce que a vaca começa a custar na fazenda? Não, é desde o começo, desde a hora que eu coloco um touro, eu começo a inseminar, não é isso? Por isso que a gente considera que o que ela produz tem que dividir pelo volume de animais que entraram lá atrás. Agora, se eu tivesse uma outra possibilidade e uma outra fazenda, ao invés daquela fertilidade tivesse 73%, perda pré-parto de 9%, mortalidade de 4% e uma taxa de desmame de 64%.
Essas 100 vacas produziriam 64 bezerros e 12.800 quilos. Ou seja, 128 quilos por vaca. Essa é a nossa realidade ou não é? A média daquelas fazendas que são assistidas deu 70%. 70%. 30% conseguiram os 80%. Então a gente está mais próximo dos 64 ou dos 80? Dos 64. Agora, por que isso é importante? Olha, naturalmente, porque um eu produzo 12.800 quilos de bezerro e a outra eu produzo 16.000 quilos de bezerro sobre o mesmo volume de vacas. É isso ou não? Tem mais benefício do que simplesmente produzir? Claro, tem um monte. Fazenda que tem alta taxa de desmame, apesar a gente discutir um pouco essa coisa da vaca descarte, a gente pode discutir depois, mas ela tem uma grande chance de ganhar dinheiro no processo como um todo, porque ela tem mais novilha de reposição, tem um monte de outras coisas que a gente vai interferir aí, que não simplesmente o quilo de bezerro produzido lá. Tem muito mais coisa, ganho genético e outras coisas que a gente pode fazer. Tudo bem? Bom, mas o mais importante não é só produzir, é lucrar, não é? E até agora a gente só falou de produção, é que nem aquele camarada que era os top 30% na produção. E onde entram os caras que fazem os top 30% do resultado? Bom, a primeira coisa é entender o que quer dizer lucratividade. A gente fala muito de lucratividade, não é? A atividade tem que aumentar a lucratividade dela, não é isso que a gente fala? E tudo mais para sobreviver. O que é lucratividade? Basicamente é o lucro. O que é o lucro? É o resultado de tudo aquilo que eu faturei, né? Menos as minhas despesas totais. Então é meu lucro, a gente ajusta naturalmente com a variação do rebanho, mas é meu lucro dividido pela minha receita, pelo meu faturamento. É isso? Até o Gustavo falou disso hoje cedo, ele falou o lucro é tudo aquilo que eu faturo menos as minhas despesas. Então a lucratividade é isso, é o que sobrou dividido pelo que eu faturei. Então se a minha lucratividade numa empresa que fatura 1 milhão é 10%, qual é o meu lucro? 100 mil. Né? Ou se eu tenho 100 mil de lucro e faturei 2 milhões, a minha lucratividade é o quê? 5%. Entende? E como isso tem relação com o aumento de produtividade? Por que a turma toda aqui está falando de aumentar a produtividade? Através da excelência no processo, os cuidados e tudo mais, através da suplementação que o Gustavo estava falando, de outras técnicas e tudo mais. Porque tem uma relação muito próxima de aumento de produtividade e lucratividade. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou voltar no custo fixo. Quando a gente estava falando em custo, por que a produtividade melhora os meus custos fixos? Primeiro ponto. Imagine vocês, a minha fazenda custa 100 mil por mês. E eu produzo nessa fazenda 100 mil arrobas. Ou melhor, 1.000 arrobas. Todo mês. Quanto custa a minha arroba produzida? R$100. Perfeito? E se essa minha fazenda vier custar, se eu vier gastar com ela R$120, só que ao invés de produzir 100 arrobas, eu vou produzir 180 arrobas, ou 150 arrobas. A minha arroba passa a custar uns 85. Entende ou não? Agora, para produzir mais arrobas, normalmente eu tenho que contratar mais gente ou diminuo, ou consigo manter a minha turma da fazenda, por exemplo? Normalmente eu consigo manter, porque eu ganho em produtividade. Para produzir mais arrobas, eu tenho que gastar mais em manutenção ou em administração da minha fazenda? Normalmente não. Então eu posso diluir custo fazendo como? Melhorando a minha produtividade e fazendo uma diluição de custo fixo por arroba produzida. Quer dizer, eu continuo gastando a mesma coisa com manutenção, continuo gastando a mesma coisa com mão de obra, mas aumentei a minha produtividade. Porque o que é o custo da arroba produzida? É tudo aquilo que eu produzi, tudo aquilo que eu gastei. Então é só dividir tudo aquilo que eu gastei por aquilo que eu produzi, não é isso? Se eu quero diluir custo, o que eu faço? Gasto a mesma coisa e produzo mais. Então a primeira coisa que a produtividade traz é uma diluição de custo fixo normalmente. Porque aqui, como a gente estava falando, para aumentar a produtividade, como o Gustavo disse, por exemplo, ele estava colocando nutrição. Nutrição é custo fixo ou variável? É variável, quer dizer, se eu coloco hoje, o boi tem resultado amanhã. Se eu tiro um boi amanhã, eu não preciso gastar o de hoje, não é isso? É ou não é? Eu vou gastar suplemento de acordo com o volume de cabeça que eu tenho. Se eu não tenho gado, eu parei de gastar. E o fixo não, eu tiro o gado e continuo gastando. Então, geralmente, o aumento de produtividade está muito ligado a custo variável. E os clientes que mais ganharam dinheiro, dá uma olhada no perfil, eles gastam 23% a menos de custeio fixo do que a média. Naqueles 30%, eles têm, em relação à média, 23% a menos.
Por que esses caras conseguiram fazer isso? Porque anualmente eles estão aumentando a sua produtividade e segurando seus custos fixos. Bom, como isso pode ser apresentado, por exemplo, numa fazenda de engorda. Vamos supor que eu tenho R$40 cabeça mês de gasto por cabeça numa fazenda. Ganho médio diário de 380 gramas, ou seja, então se eu estiver lá, eu vou estar produzindo uma arroba aproximadamente de 105. Eu fiz com um rendimento de 50% para não dar muita conversa, então 105. Eu vendo uma arroba 135, qual que é a minha margem? 105 menos 135, tudo bem? R$30 é a minha margem. Qual que é a minha lucratividade? 22%, ou seja, 30 dividido por 135. E se eu tiver uma fazenda que gasta R$45 cabeça mês? Se ela gasta R$45 cabeça mês e me coloca 470 gramas, eu produzo a mesma arroba a 96. Que vendendo os meus 135, me sobra 39. E aumenta a minha lucratividade, porque 39 dividido por 135 é 28,8%. Ah, Rodrigo, mas aí ficou fácil. Mas tudo bem, e se eu pegasse a mesma fazenda e fizesse uma conta de lucro por hectare, ao invés de falar de lucratividade? Não importa qual é a minha lucratividade, porque você falou que você pode diminuir a lucratividade e colocar mais dinheiro no bolso no final das contas. Então vamos imaginar uma fazenda com 1,2 UAs, que é mais ou menos 1,7 cabeças, uma conta aí de 0,7. Então esses animais lá, como eu disse, ganham 380 gramas, 365 dias por ano, eles ganharam lá por cabeça 138 quilos, ou 4,62 arrobas por cabeça, vezes 1,71, eu tenho lá produzida 7,93 arrobas por hectare. Se eu tive o lucro, quer dizer, a margem de R$30, qual que foi o meu lucro por hectare? Fácil, né? R$30 vezes o total de arrobas que eu produzi por hectare. Por isso é tão importante saber quantas arrobas que eu produzo por hectare. Porque se o cara falar assim, eu tive 70 sacos de soja que eu colhi, você fala, qual que é o teu custo? 50? Você fala assim, opa, o cara ganhou 20 em cima de 70. Então quantas arrobas eu produzo? Produzi 7, 8 nesse caso. Vezes R$30 que é a minha margem, eu tive lá 237. E no outro caso, onde eu estava produzindo 5,72 arrobas por cabeça. Por quê? 470 quilos, 470 gramas vezes 365 quilos, 470 gramas vezes 365 dias, igual a 171 quilos, que dá 5,72 arrobas por cabeça, vezes 1,7 cabeças, quase 10 arrobas produzidas por hectare. Vezes aqueles R$39 de margem, eu coloquei lá quase R$400 de lucro. Aí está a importância do aumento da produtividade. Eu gastei mais, produzi mais e me sobrou mais. Então é possível gastar mais e produzir mais barato? É possível ou não é? É. Agora, Rodrigo, vamos supor que eu gaste muito mais e eu mantenha a minha margem dos 30. Se eu mantivesse a minha margem dos 30 aqui, só que produzindo 10 arrobas, ainda assim o meu lucro ia ser superior do que o anterior. Porque mesmo mantendo a mesma margem, como eu produzo 10 arrobas ao invés de 8, me sobra mais dinheiro no bolso. E esse é o grande segredo do equilíbrio. Agora, quem tem isso na mão? O gestor, porque ele sabe até onde pode gastar mais ou menos. E por que ele sabe até onde pode gastar mais? Porque ele tem o conhecimento pleno da sua fazenda e da sua operação, que determina que se ele colocar aquela suplementação naquelas condições, ele vai realmente ter um ganho adicional. Esse é o grande ponto. Agora, na cria isso acontece? Na cria isso acontece? Acontece da mesma forma. Aquele volume a mais de bezerros produzidos, me gera 92 mil contra 74. E o mais importante disso, que é 55% em relação ao valor das matrizes, enquanto o outro é só 44% em relação ao valor das matrizes. Ou seja, todo o capital que eu tenho de trabalho empregado na minha operação, um me retorna 55, o outro 44. E quem equilibra isso? Quem equilibra isso somos nós. E esse é o grande negócio. Então o que nós precisamos para ter e maximizar o lucro da pecuária é ter foco. Ter foco no quê? Ter foco basicamente nos indicadores que estão ligados a desembolso e produção. Porque na arroba de venda a gente tem que ter foco. A gente tem que vender mais caro, vender melhor e assim por diante. Mas ela não está tão na nossa mão quanto está a produção e o desembolso. Verdade ou não? A gente manda no mercado de venda da arroba da mesma forma que a gente manda nos custos da minha fazenda, ou da mesma forma que eu mando no desempenho do meu rebanho? Manda ou não manda? Não manda.
E como que a gente pode equilibrar isso? Olha que coisa engraçada. Se eu dividir essa turma toda, 285 fazendas, em clusters ou em grupos, nós chegamos a uma simples conclusão, que por uma fazenda de cria, normalmente para uma fazenda de cria dá dinheiro, ela tem que conseguir operar gastando R$30 por cabeça por mês. Que numa fazenda de recria e engorda, dá dinheiro, ela tem que conseguir operar em R$50 cabeça mês, e numa fazenda de ciclo completo de 40. Porém, ela tem que conseguir operar com R$30 cabeça mês, produzindo 7 arrobas. A outra tem que operar com R$40 cabeça mês, produzindo 9 arrobas. E a fazenda de recria e engorda, ela pode gastar R$50 cabeça mês, mas ela necessariamente tem que produzir 13 arrobas. Normalmente, se eu não tiver essa combinação, eu não consigo superar os R$400 por hectare. Agora, eu posso ter um número diferente desse? Claro que eu posso. Eu posso ter muito mais gasto aqui e produzir muito mais aqui. Eu posso ter, e como a gente conhece, fazendas de cria produzindo 10 arrobas por hectare. E aí eu posso necessariamente e facilmente gastar mais que 30. Agora, meu amigo, se você gasta mais que 30 e não produz 7, olha para o seu negócio com mais calma, analisa melhor os seus recursos, porque algo está andando errado. A chance de você ter um problema é grande. Então, como pecuarista, como produtor, todos os dias na nossa vida, eu tenho que me perguntar se aquilo que eu estou gastando está me levando a produzir 7 arrobas, se aquilo que eu estou gastando está aumentando meu GMD, ou está aumentando minha lotação, a ponto de eu produzir 7 arrobas, ou se as minhas ações relacionadas aos meus custos estão me levando a gastar menos. Você lembra que o Gustavo falou, o pessoal da Ambev, né, que falou de custo tem que cortar igual cortar unha, né? Olha que coisa engraçada que aqueles caras fizeram. Eles compraram a Budweiser, vocês ficaram sabendo, faz tempo já, né? E é uma das maiores companhias americanas. Quando eles compraram a Budweiser, sabe o que os camaradas fizeram? Eles tinham 2 salas num prédio administrativo, alugadas. Quando eles compraram a Budweiser, eles cortaram uma das salas. Colocou todo mundo 2 andares, né, de um prédio. Colocou todo mundo num andar só. Por quê? Porque estão com a cultura de se gastar menos. Com a cultura de perguntar quando você está gastando se aquilo tinha a ver com vender cerveja ou produzir cerveja. Se aquilo que eles estavam gastando não tinha nada a ver com vender cerveja ou produzir cerveja, corta. Meu custo administrativo está ligado ao GMD? O boi precisa mesmo desse monte de gente no escritório? Ele pediu para a gente, olha, para eu ganhar peso eu preciso lá de 4 pessoas no escritório. Ele pediu isso para mim? De verdade, ele pediu para a gente? O boi pediu muitas vezes aquela cerquinha pintada de branco, na minha é preto, branco, amarelo. Preto, branco e amarelo, isso mesmo, que é a cor do Santos. Ele pediu que eu pintasse a cerquinha de verde, de azul, de branco? Realmente ele precisa disso para engordar? Ele gosta da corzinha e fala assim, pô, branquinho bom, vou engordar porque está mais legal aqui. Ele precisa de uma estrutura muito maior ou desnecessária para que o manejo dele seja bem feito? Muitas vezes não. E essa é a cultura que a Ambev teve. Ele falou assim, meu amigo, se eu estou com um monte de executivo andando de jato, vende o jato. Vai andar na linha comercial. Por quê? Porque eu não ganho dinheiro andando de jato. Eu ganho dinheiro vendendo cerveja ou produzindo. E se ele andar de jato ou no comercial, eu vou produzir a mesma coisa, vou vender a mesma coisa. Então, meu amigão, anda no comercial. E o boi está começando a gritar isso para a gente. 50% de tudo que se gasta numa fazenda, normalmente é custo indireto. Sabe o que é isso? Que está indiretamente ligado à produção. Olha que coisa absurda. 50% do que normalmente se gasta numa fazenda, o boi não pediu. Então, meu amigo, nós temos que mexer no desembolso mesmo. E esse ano, Rogério, nós fizemos essa análise e o ganho médio e o desembolso foi os 2 elementos com maior impacto no resultado dos nossos clientes. Esse é o nosso poder. Bom, agora, falar aqui é fácil. Né? Falar aqui é fácil, vocês têm que gastar 30 e produzir 7. Então, tem coisas que o número não mostra. E essa é a busca que a gente tem nos nossos clientes, porque se a gente descobrisse um indicador ou como, simplesmente olhando os indicadores, ia ser muito fácil, até desenvolvimento provavelmente ia ser uma empresa fadada ao sucesso, não é? Mas o difícil é entender como que esses caras fazem para equilibrar esse processo. E aí vem o segredo principal. E a gente foi andando nesses clientes que mais ganharam dinheiro e foi vendo o que esses caras faziam.
como eles equilibravam ganho médio e lotação. Como que eu tomo a decisão se eu tenho que aumentar ou diminuir? A primeira coisa que eles fazem, o primeiro passo de sucesso para uma empresa como essa, é ter um projeto. Então a primeira coisa que esses clientes de sucesso têm, é que eles sabem exatamente o que querem. Durante essas duas palestras, o que eu mais escutei foi isso. O que efetivamente você quer? Qual é efetivamente o seu objetivo? Não foi isso? Como que o Gustavo falou que a gente começa a engordar o boi de trás para frente, não é? Primeiro eu tenho que saber que boi que eu quero para ver qual é a velocidade que eu vou dar. Como eu falei de uma viagem, primeiro eu tenho que saber onde eu quero ir, quais os recursos que eu tenho, para depois saber com que eu vou, se eu vou de avião, de trem, de carro. Então a primeira coisa é saber exatamente o que eu quero, é o meu projeto, e o meu projeto tem que ser escrito. Se eu tenho ganho médio, lotação, margem sobre a venda como os principais indicadores, o que tem que conter necessariamente no projeto de pecuária? Tem que conter ganho médio, tem que conter ganho médio, tem que conter lotação média, tem que saber quanto que eu vou gastar, e tem que saber o lucro principal que eu quero ter. Qual é a maior meta da pecuária, brasileira, ou nacional, ou mundial? A maior meta é lucro por hectareano e ponto final. Então se eu tenho um projeto pecuário que eu não sei qual é o lucro que eu quero, como que eu vou conseguir alcançá-lo? Eu vou fazer regime, mas não sei quantos quilos eu quero perder. Você já começa que você nem se pesa, não é isso? Então o projeto tem essa importância, de dar essa direção. Depois que eu tenho a direção, eu chego no técnico e falo o seguinte, o meu projeto é ganhar 330 gramas numa fazenda de cria que tem 77% de taxa de desmame, com uma lotação de 1,25 numa área de pasto de 2.500 hectares. Bom, para isso, eu só posso gastar R$ 38,50 e quero ter um lucro de 228 mil, porque vem de uma receita de 2,9 milhões. Falo, Rafael, esse é meu projeto, você pode me ajudar? A chance do Rafael acertar é maior ou menor? Você vai lá ver, porque ele fala assim, para você ter 77% de taxa de desmame, você vai ter que ter uma fertilidade de 84, 85. E para isso, tuas vacas têm que ter saúde nutricional. Para isso eu tenho que ter bom manejo. E aí vem a técnica. Então quem define a técnica é o projeto e não o contrário. Rodrigo, o que eu faço? Que tecnologia que eu uso? Não sei. Primeiro o teu projeto tem que ser construído. Depois do que esses caras fizeram, que é muito interessante, que é o segundo passo, é se preparar para atingir a meta. Moçada, eu vou correr uma maratona no final do ano. Minha meta. Só que eu não comecei a treinar. E passou janeiro, passou fevereiro, não treinei. Me preparei. Não, a chance de eu correr essa maratona é grande ou não? É quase nula. Então, o que são os processos de gestão que a gente fala tanto? O que é gestão para vocês, de verdade? Todo mundo fala em gestão hoje, né? Cadê que passa, todo mundo fala em gestão. Não, gestão é importante. É importante gestão ou não é? Rapaz, gestão é importante, né? Gerenciar a fazenda. A fazenda tem que ser uma empresa, não é isso que a gente fala? E desde quando a fazenda é empresa? Desde sempre. Desde que o cara veio aqui derrubar mato para produzir alguma coisa, era uma empresa, queria gerar lucro, sustentar a família, aquilo era uma empresa. Na teoria, isso é a empresa. É uma atividade que tem por fim gerar lucro, sustentar e assim por diante. Então, desde sempre ela é empresa. Agora, qual é o tipo de ferramenta que se usa nessa empresa hoje? Porque gestão, no final das contas, também aprendi com o pessoal da cerveja, eu falo de cerveja não porque eu tomo, porque eu atendo um pessoal de cerveja e eu tenho muito acesso à empresa deles, até tomo um pouco, né? Que também tem que ajudar o cliente, de qualquer forma. Mas o fato é que o pessoal da cerveja fala o seguinte, que gestão nada mais é do que tudo aquilo que você possa fazer para atingir o seu objetivo. Então, tudo aquilo que eu estiver fazendo de forma organizada para atingir o meu objetivo, que é lucro por hectare, é gestão. Então, elementos de gestão são elementos financeiros, produtivos, de gestão de equipe e assim por diante. Então, fluxo de caixa é uma ferramenta de gestão. Controle de rebanho é uma ferramenta de gestão. Excelência na operação é uma ferramenta de gestão ligada a processo. Porque eu só estou preparado realmente para atingir meu objetivo quando num projeto pecuário só e somente só, ou como diz o Paraguai, somente se, né? Ou se eu tiver me preparado do ponto de vista financeiro, se eu souber quando meus recursos vão estar disponíveis, se eu estiver preparado do ponto de vista de processo, se eu souber operar o processo que eu decidi, que também não adianta escolher uma técnica e usar ela mal, como o Rogério mesmo disse, se eu tiver um conhecimento de mercado para que eu aumente a segurança do meu negócio, e um relacionamento com o meu mercado é uma das maneiras de se assegurar, e principalmente se eu tiver pessoas capacitadas para operar todo esse negócio. E qual é o principal a ser capacitado na minha equipe?
De novo, somos nós. O negócio começa de cima para baixo, amigo. Quem define o projeto? É o dono. E quem define como se prepara? É o dono. Se o dono senta, o que o peão faz? Deita, velho. Não é assim? Então esse é o processo. Agora, muito se confunde processo de gestão com gestão. Essas ferramentas de gestão é para aumentar a nossa segurança. Se eu vou correr uma maratona, comecei a treinar de forma eficiente, dia após dia, com equipamento bom e tudo mais, durante 365 dias por ano, eu tenho uma chance. Se eu vou correr uma maratona, nos últimos 2 meses eu começo a correr que nem louco, a chance de eu conquistar é muito menor, de me acidentar é maior ainda. Por que a gente acha que os carros colocaram tantos equipamentos de segurança dentro deles? Por que eu vou fazer um exagero naturalmente, mas uma Dodge Ram, né, que passou por mim na estrada 200 por hora, ela tem muito mais tecnologia ou equipamento de segurança do que uma Toyota Bandeirantes? Uai, porque a Toyota Bandeirantes andava 70 por hora. Se eu estou no areião andando 70 por hora e vou bater, eu pulo dela, porque o freio não vai funcionar, né? Não funciona. Agora, se eu estou 200 por hora numa Dodge Ram e vou bater, meu amigo, segura no volante, reza, né? E espera aquele monte de equipamento funcionar. E muitas vezes salva a vida. Não é isso que acontece? E na nossa pecuária? A gente precisa ou não precisa de equipamento de segurança? Esses dias eu estava num domingo em casa, que é o único momento que eu assisto televisão normalmente, porque senão meus filhos acordam e é Peppa Pig, aqueles negócios. Então domingo cedo, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, estou lá assistindo televisão. E aí estava vendo aquele Auto Sport, e no Auto Sport mostrou um negócio de um carro a 100 por hora e um carro a 150 por hora. Ele estava falando de frenagem. Então ele falou a primeira coisa lá, que quando a gente vê um objeto, a primeira coisa que a gente faz é reagir, né? É o tempo de reação que a gente tem. Então eu vejo um objeto, piso no freio. Esse tempo de reação leva, em média, em pessoas comuns, 1 segundo. O Ayrton Senna era um dos caras que melhor tinha tempo de reação. Parece que o tempo dele é quase metade do nosso. Então o que levava ele? Frear na hora exata, né? Nem menos, nem antes, nem depois. Mas de qualquer forma, nós, mortais, 1 segundo. Bom, um carro a 100 por hora, depois que ele pisou no freio, ele tem que parar, que é o tempo de frenagem. Então a 100 por hora, quanto custa esse processo? Bom, para reagir custa 1 segundo e 28 metros, e depois para parar 1,8 segundos mais 50 metros. No total, essa caminhonete a 100 por hora, ela gastou 2,8 segundos e 78 metros. E a caminhonete a 150 por hora? O que ela faz? Ela gasta o mesmo 1 segundo aqui de reação, concorda? Só que esse tempo todo, esse 1 segundo, ao invés de 28, custou 42. E ao invés de 78 metros, custou 154 metros. A chance de um acidente aqui é maior ou menor? É maior, naturalmente. E se bater, dói mais ou dói menos? Dói mais. E o que está acontecendo com a nossa pecuária? Fala para mim. Aí eu fui olhar nos meus indicadores lá. Em 2009, quando a gente fez um dos primeiros benchmark, a melhor fazenda para desempenho global, Rogério, tinha 419 gramas. Natural que era o N que a gente tinha, também era um N menor, eu entendo, e vocês entendam isso, né? Em 2009, lá, esse benchmark era 50 fazendas, sei lá. Entendam isso, mas era a única referência que eu tenho. Então coloquei lá, a melhor, para lotação 2.1, produzia 12,68 arrobas. Não é a mesma, mas as melhores para cada indicador. E tinha um lucro, o melhor lucro era R$400, já ajustado com a inflação até agora. E em 2015 e 2016, quando eu fiz esse estudo, as 10% melhores, 618, 10% melhores, 18,9 arrobas, e 10% das pecuárias ganhavam R$600. E olha que barato, que barato. O ano passado, essas mesmos 10% passaram a 755. As mesmas 10% passaram a R$780 de lucro líquido por hectare. A pecuária está mais ou menos veloz do que estava no passado. Os indicadores de influência estão muito mais que 50% superiores ao passado. Então, meu amigão, nós estamos andando a 150 por hora. E por isso que tem se falado tanto em gestão. Porque, na verdade, a gente não quer gestão. Nós queremos elementos que nos dê segurança. Isso acontece no boi? Claro que acontece. E aí o Rogério vai saber muito mais que a gente. Porque se eu pegar um boi, por exemplo, que é engordado, como eu posso falar aqui, que a gente, não sei nem se tem recria mais, né? Mas vamos dizer que a gente leva o tempo de engorda dele de 8, desmamando com 200 quilos, né? Desculpa, desmamando com 200 quilos e levando até 510, com 24 meses de engorda, quer dizer, um boi de 30 meses, eu vou precisar do quê? De 425 gramas, desse período até esse período, tá certo? O que é isso? É 510 menos 240 dividido pelo tempo. Agora, o que a gente tem feito ultimamente? O que a gente tem preconizado?
que o animal sai de 200, chega a 510 com 16 meses, que eu desmamei, recriei um ano, confinamento no outro ano, que na minha opinião é um dos melhores processos ainda. Apesar de a gente estar sempre buscando produzir bastante arroba pasta. Isso é uma outra história, depois a gente chega nela. O que acontece com esse boi? Eu preciso ganhar 670 gramas, 637 gramas. Bom, o meu desafio aqui é maior que aqui, quase 50%. Mas qual que é o problema? É possível ganhar 425 gramas? É possível? É possível ganhar 637? Claro que é possível. Tem um confinamento no meio e tem gente ganhando 750? É possível. Agora, por que a gente está sentindo tanto efeito da gestão? É por conta do nosso tempo de reação. Quando eu tenho um bom elemento de informação, que eu tenho uma boa gestão dos meus indicadores, e eu percebo que o bezerro que veio na desmama não ganhou 30 dias de peso, é possível ele não ganhar 30 dias de ganho? Não tem 30 dias, não ganhou peso. Chegou na desmama estressadinho, perdeu um pouco, depois ganhou um pouco, 30 dias sem ganhar. Não é isso? O que acontece? Ao invés de 425 gramas, ele tem que ganhar 450 gramas. Ao invés de 637, ele tem que ganhar 690. Dali para frente. Agora, quando eu percebo que esse animal não ganhou peso, não no quarto inicial, mas quando ele entra no coxo, que normalmente é onde a gente percebe ou não é? Rapaz, entrou leve. Não é assim que a gente fala? Rapaz, entrou leve. Olha o que acontece. Ao invés de 448, 495. Ao invés de 637, 800. E aí qual que é o ponto-chave dessa conversa? Eu até vou conseguir abater esse boi, porque eu vou colocar no confinamento. O confinamento é uma ferramenta extremamente técnica, e eu vou conseguir ter esse desempenho. Agora, qual o problema? Quando eu penso em lucro por hectare, se eu tenho que, para produzir mais, gastar mais, o que vai acontecer no meu lucro por hectare? Vai cair. Então, meu amigão, essa pecuária de 200 por hora, quando a gente erra, dói demais. E cada dia que passa, o que a gente está precisando, não é exatamente de gestão. Nós estamos precisando de indicadores para tomada de decisão. Nesses momentos onde o plano faz a curva, que a gente precisa de indicadores de sustentação. Verdade ou não? Quando que o gestor toma a decisão? Quando está tudo bem? Está tudo bem. Ou quando deu algum problema? Dá algum problema na fazenda de vocês, não? Normal? Os caras da Ambev, de novo voltando neles, que são os grandes gestores, como a gente fala, dizem o seguinte, que você só consegue planejar 70% do que vai acontecer. Os outros 30% é imprevisível. Mas eu tenho que saber que vai acontecer os 30%, né? E por isso o elemento de gestão. Então o que a gente quer é controle, o que a gente quer é proteção. É por isso que a gente tem falado tanto de gestão, e por isso que os nossos números e o conhecimento efetivo dos nossos números é tão importante. Porque quem tem o número na mão toma uma decisão firme. Agora, WhatsApp, Facebook, é importante para a informação. Mas será que essas informações que a gente recebe lá da fazenda do vizinho são tão importantes quanto as informações da minha fazenda? Pensa só, se eu gastasse o mesmo tempo que eu gasto para ler o WhatsApp e todas as notícias que chegam, eu estivesse gastando para montar um bom sistema de controle e analisando as informações da minha fazenda, fosse os mesmos, se eu gastasse o mesmo tempo, será que não era melhor para tomar decisão? Ou não? De verdade, entre nós aqui. Esse é o ponto. Esse é o ponto-chave. Então esse é o grande segredo da preparação, que é o segundo passo. Agora, de nada vale a pena ter um projeto, de nada vale a pena eu estar preparado para o projeto, com boas informações, se eu não for lá e executar. O Rogério começou a apresentação dele falando daquilo que mais me chama a atenção na pecuária de hoje. Na minha opinião, é a grande busca dos gestores de hoje. É a busca pela excelência na operação. Que a nossa geração, que eu me coloco nela, fez questão de quebrar, né? Porque os nossos pais eram bons no quê? Na operação, eles sabiam fazer o negócio acontecer. Cuidavam com os detalhes. O que aconteceu com a nossa geração? Viraram os doutores, né? Ficamos na faculdade, vamos lá, não vamos sujar muita bota, e aprendemos a técnica, aprendemos a planejar, mas muitas vezes não se preocupamos com executar. E a gente falou durante muitos anos que o papel do gestor era a estratégia da fazenda. Que você tem que se preocupar com a estratégia, porque a gente estava querendo tirar o nosso pai de dentro do barro e levar ele para uma estratégia maior, para decidir o negócio como um todo. Só que nós tiramos demais. Porque o gestor, sim, ele tem uma obrigação de
gerenciar estrategicamente a sua propriedade e tomar as grandes decisões, quer dizer, de determinar o projeto da fazenda. Isso é estratégia. Ele que determina onde eu quero chegar, isso é minha estratégia. Onde eu quero chegar. O gestor, sim, ele também tem que interpretar e entender quais são as ferramentas que eu vou usar para alcançar aquela estratégia. Ferramentas produtivas, ferramentas gerenciais. Só que o gestor, sim, é o grande responsável por fazer a operação do dia a dia acontecer. Porque se a operação do dia a dia não acontecer, aquele confinamento maravilhoso que foi apresentado, que gastou o dinheiro, fez o confinamento certo, com a pessoa certa, para os bois certos, para o projeto correto, não é? Faltou água. E os bois perderam peso. E o meu caminho não foi alcançado. A nutrição tem disso, né? Eu fui lá, chamei o Rafael, coloquei a equipe toda da Paraíso envolvida, mostrei minha fazenda, o meu objetivo, falei assim, ó, eu tenho esse projeto, esses são meus bois, esse é meu pasto, essa é minha água, esse é meu coxo, está tudo aqui. O que eu tenho que usar para alcançar esse objetivo? Vai falar assim, ó, você vai usar um proteinado 0,1%. Sei lá. E como que eu tenho que usar? Você tem que fazer assim, assim, assado, ele vai passar. Só que eu sempre estava acostumado a usar mineral. Então eu tinha um 65X que uma vez por semana abastecia aqueles coxos, né? Levava lá, tinha um tamborzinho, cabia 8 sacos, né? Colocava lá. E eu comecei a usar um proteinado que tem um consumo muito maior, e o volume de sacos, que era 10 sacos por semana, virou 60 sacos por semana. E aquele 65X, que às vezes dava problema, ele começou a dar mais problema do que normal, porque estava carregando muito mais peso, estava sendo muito mais usado. E no final das contas, o Zé, que tinha que colocar o sal no coxo todo dia, não conseguiu fazer o serviço dele. E o que aconteceu com a nossa suplementação, que o dinheiro eu gastei, o que aconteceu com o nosso projeto, ou principalmente o que aconteceu com a nossa meta? Não foi alcançado. E por quê? Porque os bois não ganharam peso. E por quê? Porque nós não conseguimos colocar o sal mineral no coxo. Isso acontece na fazenda de vocês? Espero que não, mas eu sei que normalmente acontece. E essa é a importância da excelência da operação. Hoje, quando a gente vai definir uma tecnologia, uma grande pergunta que a gente tem que fazer é se eu sou capaz de executar em 100% a tecnologia que eu estou fazendo, que eu estou me propondo a fazer. E muitas vezes a gente não se pergunta isso. A gente se pergunta se eu tenho dinheiro, se a tecnologia é certa, né? Se é mais moderna, né? Agora, será que eu posso usar ela? Isso é excelência, é tirar 100% daquilo que eu estou me propondo a fazer. Então não adianta ter projeto, não adianta estar preparado se eu não for lá e executar efetivamente com excelência. No final das contas, o que a gente tem é que estar com a fazenda nas mãos para bater a nossa grande meta, que é lucro por hectare ano. O gol da pecuária é o lucro por hectare ano. E por que é tão importante bater meta? E por que é tão importante ter meta? No futebol, qual é a meta do futebol? Gol, não é? Quem faz mais gol, ganha, não é? E na pecuária é a mesma coisa. Nós temos que estar preparados e com a fazenda nas mãos para fazer esse gol. Porque tem gente fazendo. Tem 15% dessa turma toda ganhando mais que R$500 por hectare ano. E uma pecuária que ganha R$500 por hectare ano, R$600 por hectare ano ou R$700 por hectare ano, ela é muito competitiva sim com relação a qualquer outra atividade. Se você pegar uma agricultura no prazo de 10 anos, não estou falando da agricultura de hoje, ainda mais da agricultura do meu vizinho, que ele colheu 70, gastou 40, não é assim? Um dia o cara falou assim, ó, rapaz, se a agricultura custasse tanto que nem você está falando, os agricultores estavam tudo quebrado. Eu falei assim, não, se a agricultura não custasse o que eu estou te falando, os agricultores estavam tudo milionários. Não ia ter milionário no mundo. Mas se eu comprar uma agricultura de 5 anos, com um resultado da pecuária de 5 anos, muitas vezes R$700 é mais do que a agricultura no mesmo quinquênio. Então agradeço muito a presença de vocês, a paciência, fico à disposição de vocês na mesa redonda. Obrigado.